Olá, meus amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto. Estamos de volta, dando sequência ao nosso trabalho de entrevista com os candidatos a vice-reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Fizemos o primeiro trabalho entrevistando os candidatos à reitoria e agora estamos fazendo aí um serviço especial com os candidatos a vice. E o nosso convidado de hoje, a gente já até agradece aqui a presença dele, é o professor Celso Lima, nosso grande amigo e conhecido já aqui, já concedeu uma entrevista aqui contando um pouco da sua vida, o colega Alan Patrick. Mas hoje, professor, o nosso assunto aqui é eleição na UFOPA. Sim, senhor. E queria que o senhor começasse fazendo sua apresentação, o senhor que integra a chapa do professor Jansen, né? Sim, somos chapa 2 do UFOPA em Ação. E essa UFOPA em Ação, a gente imagina a universidade com um papel que seja transformador dentro da sociedade. Um papel que permita a passagem de conhecimento que é produzido na instituição em prol da nossa região, em termos de qualidade de vida, em termos de elevação do nível socioeconômico de todo o oeste do Pará. Isso como é que a gente faz? A gente produz conhecimento dentro da instituição, ele tem que ser aplicado na nossa região. A gente faz extensão, ela tem que ser valorizada na nossa região. A gente traz os alunos, os professores e os técnicos que tenham conhecimento e que queiram fazer essa transformação, a gente traz eles para o nosso lado e vai convidar, basicamente como se fosse a nossa embaixada da UFOPA para fazer isso. Temos mecanismos, temos conhecimento, como se faz isso, precisamos de parcerias que tragam os atores da sociedade. A UFOPA sozinha ela não faz nada, ela só vai fazer quando ela se integrar, quando ela sair dos muros, que hoje são muito fortes, e ela dialogar não só com a prefeitura, mas também com as comunidades, não só com a ACES, mas também com outro tipo de indústria, não só com quem já existe, mas mesmo ajudar os nossos alunos a criarem seus próprios mercados de trabalho. Se a gente juntar, por exemplo, a engenharia florestal com a biologia, com ciência e tecnologia, com a computação, são 4 grandes áreas que podem produzir produtos únicos e fornecer serviços únicos para a nossa região e que podem ser exportados para outros cantos do Brasil e, eventualmente, do mundo. Certo. Professor, em se tratando de candidatura a vice na chapa aí do professor Jansen, como seria, no caso de vitoriosa, né, a chapa emplacando aí na administração da UFOPA, Sim. a sua atuação colaborando com o reitor? Sim. Nós temos, desde o compromisso de campanha, né, uma coisa muito séria que é o vice-reitor não vai ficar lendo processos e respondendo e tratando processos. Nós dividimos por competência, conhecimento, experiência, né, percurso, trajetórias acadêmicas e profissionais. Algumas áreas vão ficar mais diretamente sob a responsabilidade do Jansen, não quer dizer que ele vai decidir tudo sozinho, assim como outras vão ficar mais diretamente sobre a minha participação. Também não quer dizer que eu resolva tudo sozinho. Mas, por exemplo, tudo que terá a ver com pesquisa, com pós-graduação, com inovação tecnológica, com internacionalização, com inovação na educação, né, esses 5 grandes temas, acessibilidade, né, e ensino à distância, esses 7 grandes temas, tudo isso eu vou ser a pessoa que vai ser o motor, claro, com uma equipe competente e que me ajude a colocar em ideia todas as promessas que a gente tem feito como parte da nossa campanha. Aproveite então, professor, e conte um pouco da sua trajetória ao longo da UFOPA e até mesmo na busca de conhecimentos fora do país. Claro. Oswaldo, eu sou daqui de Santarém, né? Eu sempre digo, eu sou santareno de corpo, alma e coração. Tenho orgulho de ser daqui. Eu fiz toda a minha trajetória fora daqui porque não tinha universidade aqui. Então, quando eu terminei, eu domando com uma bolsa, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o colégio, né? A minha mãe semi-analfabeta, criando 5 filhos, na raça e na coragem, e a gente sempre se dedicando e sempre pedindo apoio nos momentos necessários. Então, terminei o domando, tinha que ir para algum canto, fui para Florianópolis fazer graduação, fiz em computação. E de lá comecei literalmente a ganhar o mundo, né? Fui fazer mestrado, uma parte já na Colômbia, apoiado pela IBM, aí parte desse mestrado eu ainda desenvolvi em Portugal e comecei a ir para a Europa. Então eu saí de Santarém 80 anos, voltei em 2011, eu fiquei 30 anos fora de Santarém, né? E nesses anos todos eu fiquei 19 anos na Europa, que foi onde eu fiz mesmo toda a minha formação científica e profissional, né? Toda a parte de doutorado, pós-doutorado, trabalhar como pesquisador e como professor, mas eu nunca perdi o vínculo com Santarém. As minhas férias, quase todas eu passei aqui. Só teve uma que eu não passei porque eu não tinha dinheiro para vir para cá. Mas as outras eu fiz questão de vir. E só que eu estava num paradoxo. Quanto mais eu estudava, mais longe de casa eu ficava. Né? Porque não tinha um local para eu voltar e contribuir. Quando a UFOPA começou, eu digo, agora vai.
E aí no segundo concurso da UFOPA teve engenharia de software e eu só fiz concurso para a UFOPA. Não fiz concurso em mais nenhum lugar do Brasil. Só me inscrevi aqui. Ou eu volto para Santarém ou eu continuo na Europa. E aí Deus ajudou, deu certo. Passei na UFOP e desde 2011 eu estou aqui. E depois que voltei também fui para os Estados Unidos. Fiquei 2 anos lá representando um grande projeto brasileiro, representando o Brasil. Lá no MIT, estudando inovação industrial, inovação tecnológica. E se despertou também um outro lado que é, vamos tentar levar alguma dessa coisa para Santarém. Porque a gente tem uma riqueza imensa, né? A Amazônia é alvo de cobiça no bom e no mau sentido, né? Do mundo inteiro. Então vamos tentar explorar esse conhecimento e vamos tentar transformar esse conhecimento em algo que realmente reverta a nossa situação socioeconômica. Bem, a campanha está aí a todo vapor, né? Os vapor. Candidatos correndo para todo lado atrás de conquistar votos, mas não só isso, Sim. Mostrar as suas propostas. Né? Você poderia falar um pouco aí daquilo que ainda não foi falado? Então, nós temos um dos vetores que a gente quer trabalhar também como é que a gente coloca o primeiro passo, o primeiro pé no projeto de cidade universitária. Nós gastamos muito com contratos, né, com os aluguéis, com segurança e com agentes de portaria, um valor acima de 10 milhões, na ordem de 12 milhões e meio. E nós queremos aproveitar esse dinheiro para outros fins na instituição. A UFOPA, para a gente, ela não faz só formar os alunos, só gerar o capital intelectual, para a gente é 1/3 da missão. Nós acreditamos que ela tem que, além disso, fomentar a pesquisa e pesquisa aplicada e fomentar a extensão e a extensão com valorização aqui na região. Então, nós temos esse projeto de cidade universitária que vai precisar de dinheiro, a gente queremos voltar para o Tapajós, acabamos com o aluguel do Boulevard e da Propit. Claro que isso não se faz em um ano, o pessoal vai dizer, vocês vão fazendo nesse primeiro ano? Não. Nós temos que renovar os contratos, renegociar os contratos para diminuir nossos custos, enquanto o bloco modular é terminado lá no Tapajós, e a nossa ideia não é construir prédios grandes como o modular, porque eles não se mostraram um bom exemplo. Então, a nossa ideia é construir prédios pequenos, 2.400 metros quadrados, 2 andares. 3 prédios desses, a gente já tem todo o problema, aliás, 2 prédios desses, a gente já tem todo o problema de aluguel resolvido, entre o segundo e terceiro ano. São prédios que demoram menos tempo também para ser construídos. Então, a gente, nessa perspectiva, minimizar os problemas de infraestrutura, né? Aumentar a qualidade de sala de aula, de laboratório para os professores, né? Dentro dessa pegada. Também cuidar um pouco da segurança, que a gente tem problema de assalto no Tapajós, por exemplo, e nos outros, concentrando numa cidade universitária, além do Rondon, né? Que o Rondon é parte do patrimônio, a gente consegue, já falamos com a polícia, em parceria com eles, colocar um PM Box na frente da UFOPA para aumentar a segurança. Existem outros projetos que podem também levar o Exército lá para o nosso lado. O Exército está pleiteando uma área lá próximo da UFOP, que também vai nos ajudar na segurança. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a pesquisa. A pesquisa, nós achamos que ela tem que estar lá na linha de frente, junto com o ensino, como eu falei. Então, temos que fortalecer a Propit. Nós precisamos de fortalecer também os nossos professores, recém-doutores e professores que não têm currículo científico, mas que querem ter. Então, fazermos um edital estratificado, como é o universal do CNPq, né? Quem não tem currículo compete contra quem não tem, quem tem mais ou menos contra quem tem mais ou menos, e no último nível quem já tem produção. E fazermos um outro edital grande também, que é para fazer uma colaboração entre pesquisadores sêniores e pesquisadores júniores. Ou seja, se tu tens muita produção e eu não tenho, para tu participares desse edital, tu vais ter que me envolver. Tá? Ou se não eu, outro pesquisador que está na minha condição. Para quê? Porque assim tu vais me puxar. Nós vamos criar um canal de elevação do nível de produção científica. Outra vertente muito forte que a gente quer trabalhar é a parte internacional. A nossa assessoria, hoje, ela não existe. Não sei quais são os motivos, mas ela não tem um destaque que ela deveria ter. Nós queremos que a UFOPA busque canais internacionais, e não é porque é bonito, é porque a gente traz recurso, porque a gente traz pesquisadores com conhecimento, porque a gente manda os nossos alunos, porque a gente manda os nossos professores para fora. E porque tem muito recurso nessa situação de crise que a gente pode acessar de fora. Tem professores com projetos de 8 milhões, de 10 milhões, de 4 milhões, que foram buscados dos Estados Unidos e da Europa. Então, precisamos de uma equipe forte da ARNE para estar pesquisando esses editais, redirecionando para os professores, apoiando os professores na submissão, apoiando os professores nos contratos. Então, coloca isso lá em cima. Mas, bom, claro que a proposta é grande, né? São muitos pontos, mas outros também que gostaria de falar. O primeiro deles é acessibilidade. Acessibilidade tem uma parte arquitetônica, né? Nós temos problemas. Por exemplo, o Tapajós, o Bloco Laranja, não tem elevador e tem um primeiro andar. Então, qualquer pessoa com dificuldade de locomoção, nem precisa ser uma deficiência severa, não consegue subir lá para cima com facilidade.
Tá? Teria que ter rampa, se não tem rampa, tem que ter elevador funcionando. Tá? Andar pelo campus Tapajós é uma aventura, e não só, pelos outros todos, se a gente tiver algum problema de locomoção. Esse é só da parte arquitetônica. Mas aí, se nós pegarmos a parte digital, por exemplo, os nossos websites no domínio da UFOP, ele não está acessível. Ou eu consigo, né, tenho todas as faculdades para acessar, ou não consigo aproveitar o website. E, no entanto, o governo brasileiro tem um padrão que ele adotou do padrão internacional, né, que se chama EMAG, ele adotou do WCAG, traduziu, e desde ano passado é obrigação de todos os órgãos federais colocarem todos os sites acessíveis. No que tem a ver com legibilidade, com cor, com contraste, com tamanho de letra, com as legendas, para quem não consegue ouvir, e com libras e por aí vai. Então são uma série de guidelines que já estão postas, que a UFOPA tem que acessar, assim como os sistemas. Né? Mais um tópico, por exemplo, o EAD, ensino à distância. Né? Nós temos, já está regimentado, tem que começar a funcionar. Mas o EAD, muita gente entende só como eu preciso de internet. Esse é um dos instrumentos essencial para o envio. Depois a gente pode pegar localmente e colocar isso lá, com redes offline. Agora tem toda a parte de preparação que é pouco discutido. Gerar um material EAD não quer dizer, tu estás dando aula, eu vou lá te filmo, está aqui o material EAD. Não, tem que ter um estúdio com gente que saiba para produzir material de qualidade, que seja acessível, então tem que estar já dessa acessibilidade aqui todas, né? Pensado. Então tudo isso vai exigir um esforço. E é claro que para a nossa região o EAD é um instrumento forte. A gente precisa fortalecer o EAD, pela nossa própria condição geográfica. Né? Tá? Não sei como é que estamos de tempo, se eu ainda posso falar ou não. Tá? Não, pode falar. Temos 3 minutos ainda. Tá, então tá bom. Uma outra coisa que nós queremos trabalhar também fortemente é a inovação na educação. Né? Nós podemos ajudar os professores que quiserem, que acharem que isso é importante, podemos melhorar a qualidade do ensino. E tem várias instituições no mundo, Brasil incluído, que estão fazendo. Por quê? Essa nossa preocupação. A nossa UFOPA só vai ser reconhecidamente uma boa universidade fora dos muros dela quando o nosso egresso, assim que ele sair, ele for cobiçado pelo mercado, o produto instituição dizendo, não, aquele cara veio da UFOPA, pega porque ele é bom. Então, para isso, existe todo um percurso que tem que ser tratado, analisado. E atenção, não que nós sejamos maus professores, não é isso. Nós podemos ser melhores. Sim. Ao mesmo tempo em que a gente pode ajudar ensino fundamental e ensino médio a promover a elevação do conhecimento, como um vetor quase que de responsabilidade da UFOPA, para que os nossos alunos da região, eles podem chegar com mais conhecimento e mais motivados lá com a gente. Né? Por exemplo, essa é a fórmula da Finlândia. Né? A Finlândia vai na educação fundamental, subir o nível, professores formados pela universidade, né? Com mestrado, pelo mínimo, de doutorado, para ser diretor do ensino fundamental. Então, por que não olhar para essas ideias? Parece megalomaníaco. Não, é um sonho. E vamos colocar esse sonho à medida do possível dentro da nossa realidade, da nossa região. Tem que ter o sonho para buscar realizar, né? Para poder se mover, né? Sem sonho, você não vai para canto nenhum. Bem, então, aproveite aí os endereços eletrônicos para quem está nos assistindo, de repente quer ter mais detalhes, mais informações. No Facebook é fácil achar, né? É só entrar lá, Jacen Reitor, já estamos ali. Na nossa página jacenreitor.com.br e temos grupos, né? Temos fanpage também, se procurarem Jacen, Chapa 2, o FOP em Ação, vai sair tudo automaticamente. Twitter também temos um canal. E uma coisa importante, as pessoas que quiserem contribuir ou que quiserem questionar, estamos mais do que abertos. Nós construímos essa proposta ouvindo as categorias, mas com certeza nós não conseguimos cobrir todos os pontos. Então, estamos em tempo ainda de construção e se a comunidade escolher as nossas ideias e achar que a nossa proposta é boa, mesmo depois da eleição, continuaremos em construção, né? Para que realmente esse sonho, essa visão que a gente está vendendo, ela se materialize, né? Num horizonte de tempo razoável. Ok, professor Celso Lima, foi um prazer conversar com o senhor. Sucesso aí na campanha e, mais uma vez, a TV Impacto agradece aí a sua atenção e a sua participação aqui. Quem agradece sou eu. É uma oportunidade boa estar aqui no Impacto, é a segunda vez que eu estou aqui. E acho que a comunidade da região tem que participar da universidade. E de todas as maneiras, né? Não só a comunidade interna, mas a comunidade externa tem que estreitar os laços com a gente e essa é uma missão que a gente quer materializar. Obrigado pela oportunidade e boa sorte para o UFOPA. Tá certo. E a você, obrigado pela atenção.